TikTok, TikTok ao vivo, transmissão ao vivo nesta hora. Matitial, se chama Mateus, mas em hebraico ele nunca foi chamado de Mateus, ele era chamado de Matitial, né? Capítulo 16, né? É o 16. Acho que é o versículo 17. Vou ler uma palavra de Yehoshua, Mashiach. Aqui no Brasil, há muitas sinagogas, né? São 50 milhões de descendentes judaicos, israelenses no Brasil. Esse chapeuzinho de couro aí do nordestino, isso aí é judaico, é o kippah. Até o design, os desenhos, a costura, né? Tem a ver com o kippah lá, né? De Israel, né? Eles vieram de Portugal, 70 mil judeus fugindo da Santa Inquisição, que começou na Espanha, lá com os Aragões, os reis, né? Isso é a Inquisição Romana, da Igreja Católica Romana na Península Ibérica. Matou demais da conta, né? Para que era a Inquisição? É obrigar os judeus, os iudinhos, a virar cristãos novos. Tinha que renunciar ao judaísmo, à Torá. E aceitar na marra, na força, sob pena de morte, o que a Igreja Romana estava instituindo, estabelecendo. Em Portugal, na Espanha, na Península Ibérica. Então, 70 mil judeus vieram ao Brasil, para o Brasil. Desde 1872 a 1972, sem falar de 50 mil judeus que vieram da Rússia, da Polônia, da Europa Oriental, num tempo que a população do Brasil era pequena. Hoje temos no Brasil 210 milhões de habitantes. Mais ou menos aí uns 50 milhões são judeus. O Nordeste é limpeza, né? E você é judeu aqui no Brasil e nem sabe que é judeu. Claro, tem DNA, existe um exame de DNA que prova, né, sanguíneo, que prova que você é um judeu, não é só fazer, né? Há várias maneiras de provar que é um judeu, mas eu acho que esses 50 milhões de judeus não vão querer morar lá no Oriente Médio, em Israel hoje, não. E com esse genocídio que o governo de Israel fez, o exército de Israel, o partido político Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, os judeus estão indo embora. É claro que as mídias, a televisão, os jornais não informam isso, mas está ocorrendo. Os pais estão colocando seus filhos para estudar na Europa, a Europa vai piorar, né? Na América, também estão pensando em ir embora, né? Eu disse que tem uma profecia do Menel Wilson, o Rebbe de Lubavitch, que morreu em 1994, é o único judeu que tem um feriado americano nos Estados Unidos, só em nome dele, né? Ele é considerado pelos ultra-ortodoxos como a 7ª manifestação do Mashiach. Maimonides, que é chamado de Rambam, também é considerado uma manifestação de Mashiach. E há um vídeo aí, eu já publiquei ele, quando Benjamin Netanyahu ainda era novo, ele foi encontrar com o Rebbe de Lubavitch em Nova York. Esse Rebbe nunca pisou o pé em Jerusalém, em Israel. Mas era judeu, vindo fugindo da Segunda Guerra Mundial, da Rússia, Ucrânia, né? Rússia, Ucrânia, né? E fez muitas escolas, sinagogas, né? Investiu muito na educação nos Estados Unidos, e ele dá essa profecia que o Benjamin Netanyahu é o último primeiro-ministro, né? Benjamin Netanyahu está dizendo que vai candidatar o ano que vem de novo ao cargo de primeiro-ministro, que o mandato dele vai terminar, né? Embora Benjamin Netanyahu está condenado como criminoso de guerra por Haia, Holanda, o Tribunal TPI, o Tribunal Internacional
como também está condenado o Vladimir Putin, né, por crime de guerra, né? Ele deve ser preso, Benjamin Netanyahu. Ele deve ser preso, mas ele sabe que se ele provocar guerra, mais guerra, ninguém tira ele do poder, né? Por isso que ele já está avisando que vai tentar de novo mais um mandato, né? Será que a profecia do Rebbe de Lubavitch, um grande judeu do judaísmo ortodoxo, né, vai se cumprir? Eu já disse aqui que se Netanyahu apresentar um Mashiach, não é o verdadeiro, não, porque o Mashiach verdadeiro foi o que o povo, a nação judaica, crucificou no Gólgota, no Monte Caveira, no Calvário. Aquele, Yerro, é o nome Yerro, Yehová, o pai, Yerro, Yehoshua, Shua quer dizer salvação no hebraico, Yehoshua, o filho. Aquele é o verdadeiro Mashiach. Se Netanyahu apresentar algum Mashiach, é falso. A Bíblia diz em Corinto, Paulo diz assim, se os judeus, Israel, a nação soubesse quem era Yehoshua Mashiach, nunca teria crucificado o Senhor da glória. Nós sabemos, de acordo com Isaías 53, que ele tinha que ser moído, né? Como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, né? Carregou nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. Carregou a iniquidade, o pecado de nós todos. Mas os judeus odeiam Yehoshua. Tem aí agora os evangélicos falando Yeshua, mas Yeshua é a abreviação de Yehoshua. No Talmud, nos 63 livros da Torá oral dos judeus, eles arrancaram mais letras e chamam de Yeshu. Olha como é que ele chama. Yeshu. Porque se eles falar Yeho, Shua é salvação. Se eles colocassem no Talmud, não arrancasse letra, colocasse Yeho é o tetragrama, Yod, He, Vav, He. O que de fato é o nome que salva. É o nome de Adon, o Senhor, ou Adonai, Senhor nosso. O nome do Filho do Criador contém isso. Por que Mashiach disse em Yehoanã, você fala João, mas é Yehoanã, quarto evangelho, eu manifestei o nome do meu pai. Porque ele era chamado de Yehová, pai, Yehoshua, filho. Porque o nome dele tem o trigrama, o tetragrama. Entende isso, né? Entende isso. Agora esses rabinos, Gilberto Ventura, tudo famoso, né? Grandes rabinos no Brasil. Que o Brasil tem 50 milhões de judeus. E o judaísmo está crescendo, a sinagoga. Rabino Mirra, né? Veja que eles vão debater nos debates aí com a Assembleia de Deus. Eles começam a falar hebraico. Eles não estão mentindo. Eles realmente são judeus. Mas veja que eles anunciam que Mashiach ainda virá. Eles não falam Cristo virá. Porque senão eles estariam defendendo a Grécia, os gregos. Porque foi na Septuaginta que os gregos traduziram do hebraico para o grego, né? Quando Alexandre Magno, o Grande, conquistou a Judéia, né? O Egito, mandou fazer uma tradução do Velho Testamento do hebraico, o hebraico antigo, arcaico, para o grego. Aí, quando lá falava Mashiach virá, eles substituíram por Cristo. Cristo quer dizer ungido no grego. Mas eu duvido que os rabinos aqui que recusa Yehoshua Mashiach hoje vai pregar Cristo, porque senão estaria falando uma língua grega, né? Eles estão aqui no Brasil, está cheio de sinagogas, 50 milhões de judeus, mas estão dizendo, o Mashiach virá. Rabino Gilberto Ventura, todos os rabinos, Rabino Rony, que é brasileiro, mora em Israel, tem milhões aí no canal dele, muita gente segue aí no YouTube. Rabino Mirra, Mashiach virá. Eles não acreditam que aqueles que Israel crucificou, a nação de Israel, a nação crucificou no ano 33, é o Mashiach. Até hoje estão cegados. Sabemos por quê, não? Porque Yosef Azenat Paneah, você sabe a maldade que seus 11 irmãos fizeram com ele, não? Seus 10 irmãos. Colocaram num poço, venderam para os ismaelitas. No Egito ele era um escravo.
Yosef, filho de Jacó, foi acusado de tentativa de estupro pela mulher do Potifar, ficou 13, 14 anos na prisão, entendia de sonhos, era intérprete de sonhos, vai virar por causa do sonho lá tinha o copeiro e o padeiro, um é salvo, o outro morre, como na cruz, 2 ladrões, um é salvo, o outro morre, esqueceram de Yosef lá na prisão, mas depois o faraó teve um sonho, e aí o funcionário do faraó disse, ele já interpretou meu sonho quando eu estava preso, tem alguém, ele é hebreu, ele pode interpretar esse sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, traga ele, e aí você sabe que ele vira o governador do Egito, né, Zenat Paniah, mas o nome dele era Yosef, e aí salva o mundo da fome, prepara o Egito, e depois 70 almas dos israelitas, quando ele tira a máscara e mostra que ele é Yosef, o filho de Jacó, vai viver com ele lá. Né? Depois 400 anos, depois 430 anos de escravidão, os ossos de Yosef saem do Egito. E Yosef acreditava que um dia Israel ia sair. Né? Mas o que eu quero dizer é isso. Esses rabinos aqui do Brasil, eles não pregam Cristo. Ungido. Palavra grega, Cristo. Eles pregam Mashiach. Como o Menel Schwilson, lá o Rebbe de Lubavitch, de Lubav, né? Ele diz que o Netanyahu vai apresentar Mashiach. Aí quando eu estou pregando aqui Mashiach, Yehoshua, Mashiach, vocês devem entender isso. Tudo isso aqui é bíblico. Isaías 8:23 está escrito, agarrarão 10 gentios, homens estrangeiros das nações, que falam 10 línguas diferentes na orla de um vestido. Eu estou de vestido aqui, eu uso túnica, vestido. Agarrarão na orla do vestido de um judeu. E vão dizer a esse judeu, queremos te seguir, porque você conhece a Deus, vocês conhecem Deus. E em Joanã 4:22 está escrito, a salvação vem dos judeus, dos Yudim. Então, tem que largar o protestantismo, os evangélicos, o pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo, igreja católica, a mãe do cristianismo, tem que largar, abandonar. Você tem que mudar de fé, você tem que vir à palavra original, ou então você se perde. Eu disse que eu vou ler aqui, o título, o texto base para a pregação, Matitial 16, 17, Chegando em Yehoshua, eu não prego Jesus. Jesus é um nome morto, é um nome latim, da língua latim, romano, italiano, por Jean Jorge Tricino. O nome Jesus, a letra J, só tem 501 anos. No hebraico, nas 22 letras do alfabeto hebraico. Eu nunca fui a Jerusalém, Israel, mas eu sei dessas coisas. Eu sou um estudioso. Não existe a letra J. Não tem J. O nome Jesus é novo. Tem 501 anos. É desde 1524, quando o Papa Leão X de Roma enviou Jean Jorge Tricino, italiano, linguístico, gramático, para a Alemanha, e ele modificou a fonética da letra I para o J. Então é um nome católico. Morto. Vai te levar para o lago de fogo, para o inferno. Você também deve recusar isso. E chegando em Yehoshua, ao território de Cesaré de Filipe, perguntou aos discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram, uns afirmam que é Joanã Batista, João Batista, Joanã Batista. Outros afirmam que Eliau, Elias. Outros afirmam que é Jeremias. Vê que para falar nome hebraico não há dificuldade. Nome não se translitera. Não pode mudar o nome. Se o Donald Trump vier no Brasil, vai ser Donald Trump, como era John Biden, Barack Obama, George Bush. Se Vladimir Putin viesse ao Brasil, seria chamado de Vladimir Putin. Agora, se os nomes de seres mortais, homens que vão morrer, mortais,
não pode ser mudado? Por que mudar o nome daquele que dá a imortalidade? O único nome que é capaz de dar a imortalidade a um homem e a uma mulher hoje é o nome de Yehoshua. Shua é salvação. Tem Yod, Re, Vav, Re. Por que mudaram? Não vê que é a mão suja, as mãos sujas de Satanás, de Satã, do diabo, onde o diabo foi mexer? Trocou, mudou, pra quê? Para que no dia do juízo do trono branco, o juízo final, o diabo venha dizer, ó, esses aí acreditaram em Jesus, são meus, eu reclamo eles, vai me mandar o lago de fogo, mande também todos que crerem em Jesus, e Deus, o Criador, mandará o lago de fogo. Que o diabo vai te reclamar, viu? O diabo vai te reclamar, ele tem direito de reclamar. É o pecado. Quando você pega, você dá direito ao diabo te reclamar. Né? Então você pode corrigir. Né? Uns dizem Joana Batista, outros dizem Eliahu, né? Elias, outros dizem Yermial, Jeremias. Né? E aí o Mashiach, o João vai perguntando. Né? E então lhes perguntou para os apóstolos, e vós, os 12 apóstolos, quem dizeis que eu sou? Aí diz a Bíblia aqui que Shimon Kefa, não é Simão Pedro, tá tudo latinizado, Pedro é latim, Simão latim é Shimon, em hebraico, Kefa, né? Se a gente não puder corrigir isso, nós estamos perdidos, nós temos que fazer os nomes voltar ao hebraico o mais rápido possível. Shimon Kefa respondeu e disse, tu és Mashiach. Igual esses rabinos estão pregando aqui no Brasil, dizendo que Mashiach vai vir. Eles não falam Cristo, eles falam Mashiach. Presta atenção, os rabinos pregando no Brasil. São judeus, brasileiros, falam hebraico, né? Foram viver em Israel, fizeram rabinato, estudaram para ser rabinos. Agora está ganhando a população brasileira. Olha aí, Ministério Ciel, né? Em São Paulo, olha que sinagoga grande, rica, milionária, bilionária. Porque judeu não precisa correr atrás de dinheiro. É o dinheiro que corre atrás dos judeus, não sabia disso não? Silvio Santos não é judeu? Não era? Luciano Huck não é judeu? Roberto Justo não é judeu? Ayrton Senna não era judeu? Eu tenho que citar. Eu não estou dizendo que o Brasil tem mais de 50 milhões. Eu tenho que citar quem é judeu para você saber quem é judeu, que eles estão aqui no Brasil desde 1872, por causa da Santa Inquisição na Península Ibérica, Espanha e Portugal. Não dá para entender isso, não? Shimon Kefa diz, tu és o Mashiach. Os gregos na Septuaginta colocaram Cristo, né? Mas você também deve saber que os gregos pegam uma Bíblia em hebraico. Só é 24 livros o Antigo Testamento. O Gênesis é o Bereshit, o Êxodo é o Shemot, o Números é Begmimá, Levítico é Vaincrá, Deuteronômio é Devarim, o sexto livro é Yehoshua, não é Josué. Só que os gregos na Septuaginta arrancou letras do nome Yehoshua e colocou Yeshua. Por isso que as igrejas estão cantando Yeshua, estão pregando Yeshua lá em Israel, os evangélicos. Mas isso ainda é a mão dos gregos, da Grécia, que arrancou letras. Mas não arrancou da Bíblia, dos Navim. Navim é profeta no hebraico. Torá, os 5 primeiros livros, né? O sexto livro é Yehoshua, não é Josué. William Branham pregou errado, eu não queria dizer isso. Se tem uma pessoa que acredita em William Branham, fui eu. É eu aqui. Em primeiro lugar, eu saí daqui de Goiânia com 23 anos, em 10 de janeiro de 1993, de ônibus para o Rio Grande do Norte. Aí eu vou viver 23 anos no Nordeste, 17 anos pregando a mensagem de William Branham, quase. E Rio Grande do Norte, Natal, Aracaju, Sergipe, ainda fui morar na Bahia.
Paulo Afonso, né? Vizinha a Petrolândia, Pernambuco, e vizinha a Delmiro Gouveia, Alagoas, e vizinho a Canidé de São Francisco, Sergipe, tudo pregando a mensagem de William Branham. Então eu preguei o William Branham há quase 17 anos no Nordeste, então eu tenho que acreditar nele, né? Eu não queria corrigir o William Branham. Da minha parte, eu nunca levantaria uma palavra contra o William Branham. Porque eu gosto de William Branham, acredito em William Branham. Mas por causa da Bíblia, eu não posso ir pelo meu sentimento. Eu tenho que corrigir a coisa, entendeu? A irmã Branham diz que o Josué do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Tá errado! A irmã Branham errou, gente. O que eu posso fazer? Essa tarefa ficou para mim. Ficou para os 7 trovões. Reunir os mistérios. Porque é agora que os cabos soltos, porque o irmão Branham juntou cabos no dia de Deus, mas é agora que os mistérios, os verdadeiros cabos vão ser conectados, cada um no seu lugar. Não é Josué, é Yehoshua. Não é Josué, é Yehoshua. Não é Josua e Jesus. É Yehoshua, porque minha mulher está aqui discutindo, dizendo que é Jeová. Ela não acredita no que eu prego. Posso fazer nada, nem pela minha mulher. Mas não tem a letra J nas 22 letras do alfabeto hebraico. Então a irmã Branham errou. Eu sinto muito, né? Mas eu tenho que ser fiel a Deus. Eu não queria fazer isso. Deus sabe que se dependesse de mim, eu não queria corrigir o William Branham. Não. Mas por causa da Bíblia eu tenho que fazer esse trabalho. É difícil? Para mim é. Mas eu tenho que fazer. Se eu quero entrar no céu, eu preciso fazer isso. Então diz aqui, tu és o Mashiach, o filho de Jeová, vivo, né, o Criador. E Yehoshua respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Shimon, filho de... que fala Jonas, mas não tem J, deve ser Ionã, né? Jonas... No Velho Testamento, Ionã significa pombo, né? Porque não te revelou, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou isso, e sim meu Pai, Jeová. Jeová o Pai, Yehoshua o Filho, Yehu tem Yod-He, Vav-He, o nome Yehu. Eu gosto disso, né? Tá aqui na Bíblia de Jerusalém, na página 1704, letra F, quando o anjo é em grego, Ângelos, né? Mas é Malá, no hebraico, não fala anjo, é Malá. O nome dele era Gabriel, você fala Gabriel, mas é Gabriel. Disse a Virgem Mariã, Miriam, põe o nome do menino, da criança de Yehoshua, porque salvará Israel, o seu povo, dos seus pecados. Isso é hebraico, gente. Eu não preciso ter nascido em Israel, ir para uma faculdade aprender a falar hebraico para corrigir isso, não. Isso é fácil. É só aceitar que nome não se translitera. Aí você pega no rodapé da Bíblia de Jerusalém, aqui, projeto feito lá em Israel, na capital de Jerusalém, página 1704, letra F, diz que o nome em hebraico é Yehoshua, que quer dizer Yahvé, salve, Jeová, salva. O Criador tem 72 títulos aí no Antigo Testamento. Né? Mas todo judeu sabe que o nome tem que ter Yod-He, Vav-He, o tetragrama. E eu tenho. Qual é o nome de Deus? Pergunta a um Yehudim. Ele vai dizer, não podemos pronunciar, só tem consoante, não tem vogal. Podemos falar Elohim, podemos falar El Shaddai, podemos falar Hashem, o nome, né? Aquele que tem um nome, mas não podemos pronunciar o nome. Problema dos judeus de Israel e dos rabinos do Brasil, porque eu vou pronunciar o nome. É Yehová, Deus e Pai, Yehoshua. O Filho, eu vou pronunciar porque todo aquele que invocar o nome de Adon, Adon no hebraico é Senhor, Adonai, Senhor nosso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Adon, Senhor, será salvo. Então a hora é emergente, é urgente, é necessário pregar.
Porque a fé, Romanos 10:17 diz que vem pelo ouvir a pregação da palavra do Mashiach. Eu não estou a pregar minhas palavras, mas as palavras de Deus. Qual é o tema da sua pregação? Você já está pregando, André Luiz Nunes? O tema da minha pregação é esse aqui, ó. De novo eu vou corrigir o William Branham. Qual é o tema da sua pregação? Nunca. A primeira igreja lá de Jerusalém, foi cristã. Nunca. O Mombrana pregava que a primeira igreja era cristã. Eu discordo. Está errado. A primeira congregação, nem igreja era. A primeira congregação, deixa eu voltar a ler Mateus Matitial aqui. A primeira Querrilá, né, comunidade, era judaica, composta de judeus, iudinhos, 12 apóstolos, até o Atos capítulo 10, ou Atos capítulo 8, quando Filipe vai batizar o eunuco etíope lá, africano, né? Mas ali as congregações em Samaria eram compostas de iudinhos, de judeu, ou Atos capítulo 10, quando Kefa vê a visão do lençol lá, com animais impuros, imundos, que o judeu nunca comeu, e ele não queria comer, porque a voz de Deus falou assim, a voz de Jeová diz assim, mata e come. Kefa, que se chama de Pedro, diz, eu nunca vou fazer isso, nunca coloquei na minha boca coisa imunda, impura, né? Não chame impuro, imundo, que eu purifiquei. Aí alguém bateu lá na porta lá para levar ele na casa de um cidadão romano chamado Cornélio. Aí ele entendeu a visão. E agora Deus estava se virando para os gentios. Mas o Achalia, apóstolo Paulo, ainda não tinha começado a pregar, não. Ele se converte em Atos 9, mas ele vai lá no caminho de Damasco. Mas Paulo vai ficar 3 anos no deserto da Arábia. Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2 fala isso, se preparando. Aí depois ele começa as viagens missionárias. Eu quero que você entenda isso. Mashiach nunca falou sobre esta pedra, essa revelação, edificaria a minha igreja. A palavra igreja é latim, é italiana, é romana. Mashiach disse sobre esta revelação, essa pedra, essa rocha, essa revelação, viu, Shimon Kefa? Eu vou edificar, eu vou levantar a minha Querrilá, comunidade, a minha Kenesian, congregação, em hebraico. Leia Atos dos Apóstolos 24:16, você vai ver que Mashiach falava hebraico. Paulo diz, ao meio-dia ele viu uma luz mais potente do que o sol, ele olhou para a luz, ficou cegado 3 dias, virou escama, né? Endurecida nos olhos. Ananias teve que orar e as escamas cair, mas ele disse que conseguiu perguntar, quem és tu? Lê Atos 26:14, diante do rei Agripa, um iudio, um judeu, um rei judeu. Ó, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu até perguntei quem era aquele ser sobrenatural que me cegou. Fiquei 3 dias cego. Quem és tu? Adon, Senhor. Adonai, Senhor nosso. A voz respondeu em língua hebraica, está escrito na Bíblia. Eu sou Yehoshua, a quem tu persegue. A quem tu persegue. Não? Então tá aqui, ó. Matitial 16, ele fala sobre essa revelação, não? Também te digo que tu és Kefa. Sobre esta pedra edificarei a minha Querrilá. Igreja é latim. Mashiach não falava latim, nem aramaico. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos 26:14 que ele falava hebraico, em língua hebraica. Então, se ele falou hebraico, eu vou edificar a minha Querrilá, minha comunidade. Mashiach, o Senhor diz isso. E as portas do inferno, do Hades, do Sheol. No que Hades é grego, Sheol é hebraico, né? Sheol quer dizer inferno. Nunca prevalecerão contra ela. Né? Quem eram as portas do Sheol, do Hades, do inferno? Eram os fariseus, os saduceus, aquelas sinagogas que no Apocalipse 2 e 3, era de Éfeso, era de Filadélfia, é dito, sois sinagogas de Satanás. Dizem ser judeus e judins
e mentem. Vocês mentem. Os judeus e judinhos mataram Yehoshua. Paulo fala isso lá aos filipenses, né? Os meus conterrâneos querem me matar, eles mesmos mataram Yehoshua Mashiach. Você entende o que eu estou a pregar? Nesta hora? Ai de vós, fariseus, Matitial 23, seus hipócritas, vocês viajam a terra e o mar para fazer um projeto, para virar fariseu, para ganhar para a vossa sinagoga, e quando os converte, os torna filhos do inferno 2 vezes mais. Era o poder que tinha a sinagoga dos fariseus, saduceus. Se havia sinagoga de Zelote, de Essene, era o poder que tinha de fazer as pessoas virar prosélitos e filhos do inferno 2 vezes mais. Que poder tem as igrejas hoje? As 100 mil igrejas no Brasil. Pentecostais, neopentecostais, deuteropentecostais, protestantes, evangélicas e católicas. Fazer você virar filho do Sheol, do Hades, da hiena de fogo, candidato a depois da morte, porque depois da morte só vem na terra uma vez. Depois da morte, Hebreus 9:27, aos homens está ordenado a morrer uma só vez. E depois o que é que vem? O julgamento. Ou irás ao paraíso, mas sem o nome que salva, Yehoshua. Yehu tem o tetragrama. Yod-He, Vav-He. Sem esse nome aí, sem ser batizado nesse nome, você não vai ser salvo, não. Mas o pregador, estava pensando hoje nisso, você nem foi batizado. Em nome de Yehoshua Mashiach, você está pregando. Eu estou aqui igual Apolo, Atos 18. Ele também convencia as pessoas pelas escrituras, porque ele era um varão eloquente, um pregador eloquente. Com o batismo de Yehoanã, que batizava no Rio Jordão, Yehoanã Batista, convencia as multidões de que o que veio depois de Yehoanã, você fala João, né? Era o Mashiach. E Yehoshua era Mashiach, né? Eu também estou aqui para te convencer. Porque pregar é um dom. Romanos, acho que é 11:29, diz que os dons, as chamadas e as vocações são sem arrependimento. Paulo diz em Gálatas 1:19, e Jeremias, que se chama de Jeremias, Jeremias 1:5, Jeremias 1:5, quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, eu te fiz profeta para todas as navinhos, né? Um navio, um profeta para todas as nações da terra. Provi Jeová, Deus Criador, que me escolheu desde a madre do ventre da minha mãe para ser apóstolo. Está em Gálatas 1:19. Então eu já disse que apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, isso aí não tem como dar ou formar alguém para ser isso. Já vem desde a barriga da mãe. É desde o nascimento. São 5 ministérios que pregam a palavra, sem fazer confusão, bagunça. Prega a palavra pura, né? Você entende? Mas tem 9 dons espirituais. Línguas, interpretação de língua, profecia. Tem dons de maravilha, dom de cura. Tem 9 dons. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Palavra de discernimento de espírito. Tem 9 dons. Esses aí podemos receber. Mas já os 5 ministérios de Efésios 4:11, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É desde a barriga da mãe. Uns fez apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros doutores. Isso aí é desde a barriga da mãe. Ninguém faz um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um doutor. Quem faz é Deus. É claro que um homem pode ter nascido com um chamado de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor, de doutor, e como Balaão, na Bíblia, era profeta, e se vendeu por dinheiro ao rei Balaque dos Moabitas, né? Como a gente vê, muitos homens são bons pregadores, Takayama, de Curitiba, Napoleão Falcão, da Paraíba, Gilmar dos Santos, daqui de Goiânia, né, Goiás, Marco Feliciano de São Paulo, mas tudo é Balaão, já se venderam. Então, milionários, entendeu? Muitos deles, né? Então, pode alguém nascer com uma vocação, um dom de Deus, de ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor,
e se vendeu. Ora, Balaão se vendeu. Judas Iscariote não vendeu Machia ou Juba por 30 moedas de prata, e era um dos 12 apóstolos. Matias não substituiu Judas, não tiraram sorte lá em Atos 1. William Branham prega que Paulo é que substituiu o 12º apóstolo, Judas Iscariote. Está errado! Paulo era apóstolo, pregador e doutor para os gentios, não para as 12 tribos. Embora ele era judeu e rudim, mas ele não estava pregando circuncisão. O evangelho que Shimon Kefa, você fala Simão Pedro, pregava para os da circuncisão. Paulo estava pregando para a incircuncisão, as nações. Que em Atos capítulo 15, versículo 29, foi dito lá em Jerusalém exigir 4 coisas dos gentios: não comer carne de animal morto, estrangulado, sufocado, não comer sangue, não comer carne, comida oferecida a ídolos. E a 4ª coisa, proibiu as uniões ilegítimas. O que é união ilegítima? É você não ter guardado sua virgindade, mulher. É você, homem, não ter guardado sua virgindade. Aí você não casa, você fica rabichado, enrolado, amigado. E casamento na Bíblia é matrimônio. Hebreus 13, versículo 4. Respeitoso entre todos vós seja o matrimônio. Eu chamo de santo matrimônio. Como é que é esse respeito? A mulher tem que guardar a virgindade e o homem tem que guardar a virgindade. Para quando se unir à mulher, ligar a mulher, quando houver perder a virgindade, fizer sexo pela primeira vez, é debaixo de um matrimônio. E se a mulher perdeu a virgindade com um homem e casou com outro homem? União ilegítima. Está como fornicária. E se o homem perdeu a virgindade com uma mulher e casou com outra mulher? União ilegítima. Dependendo se a mulher que ele foi perder a virgindade era casada, ele não está nem em fornicação, ele está em adultério. E se a moça perdeu a virgindade com o homem casado, não é fornicária, é adúltera. Mas a Bíblia diz que adúlteros e fornicários, Jeová, o Criador, o julgará. Os adúlteros e fornicários, os impúdicos, os impuros, não entrarão na cidade santa. E a Bíblia ainda diz mais, em Hebreus 13, versículo 4, respeitoso entre todos vós seja o santo matrimônio, e a cama do casal, o leito conjugal sem mancha. E se fornicou, perdeu a virgindade antes do matrimônio, perdeu com um homem e casou com outro, ou perdeu com uma mulher e casou com uma mulher, mesmo que ela seja virgem, não tem detergente, desinfetante, sabão e pó, nem sangue de Jesus que tira essa mancha aí. Estás manchado. E como é que vai fazer para ser salvo? Aí é Provérbio de Salomão, capítulo 14. Ou Jeoanã 8:11. Vá, mulher, de agora em diante não peques mais. Aquele que se arrepende, ou aquela que se arrepende, e confessa. Aí Salomão diz assim, ó, e deixa. Porque se você não deixar esse pecado, você está como fornicária, adúltera, o homem como fornicário, adúltero. Se você não deixar ele morrer, você vai para o inferno como adúltero e fornicário, adúltera e fornicária. Ou você se arrepende, confessa e deixa, que alcançarás a misericórdia. Acho que é Provérbio de Salomão 14, 26. Mulher, Jeoanã 8:11. Cadê teus condenadores, acusadores? Foram embora. Rabone, mestre. Adão, Senhor. Eu também não te condeno, mas daqui em diante, vá e não peques mais. Você entende, não? Então é assim, a palavra tem que colocar a vida em ordem, mas ninguém é obrigado a acreditar no que eu estou a pregar. Eu não estou aqui igual Esdra. Esdra forçou. Leia Esdra, lá o último capítulo. Ele separou os homens judeus que casou com mulheres estrangeiras e já tinha filhos. Porque a Torá, um dos 613 mandamentos da lei do profeta Moisés proibiu o judeu de casar com mulher estrangeira. Aí Esdras, Neemias, Zorobabel, no tempo lá do rei Ciro o Grande, quando Beit Tamigdash foi restaurado, as muralhas de Jerusalém foram restauradas, Esdras colocou isso em ordem, né? Todo judeu que casou com mulher estrangeira
vai se separar, não vai para Jerusalém. Oh, mas já tenho tantos filhos, pouco importa. É mandamento da Torá. Oh, eu não sabia disso, pouco importa. É lei de Deus. Quando Deus, o Criador Jeová, dá uma lei na Bíblia, todo mundo está debaixo dessa lei. Seja rei, monarca, presidente, população civil, seja padre, pastor, imã de mesquita, pastor de igreja, padre de igreja católica, rabino de sinagoga. Se Deus dá uma lei, um decreto, acabou. Todos estão debaixo. Desobedecer um decreto de Deus é perigoso, né? Você é um inconsequente, homem, mulher, inconsequente, porque virá consequência. Veja depois da morte. Se os anjos vêm lhe buscar e levar para o paraíso, como veio buscar Lázaro, é porque você era uma filha e um filho do Criador obediente. Mas se não és quem vem buscar, quem pisa na palavra de Deus, nos decretos de Deus, na lei de Deus, e a lei de Deus hoje está aí, em Atos 15, 29. Proibir as uniões ilegítimas. Proibir a prostituição. Proibir as relações sexuais ilegítimas. As uniões, que aqui no Brasil a gente chama de amancebado, amigado, rabichado, enrolado. E nesses casamentos dentro da igreja católica protestante, tá valendo, né? Só valeria um casamento se a mulher é virgem e o homem é virgem. Fora disso não vale nada. Nada, absolutamente nada. É união ilegítima. Foi condenado. Está condenado. Oh, mas todo mundo está vivendo assim. Eu não posso fazer nada, eu devo dizer a verdade. Aí vai entender por que que no rapto, Mashiach diz, é um pequenino rebanho. Não foram 8 dentro da arca de Noé? No meio de 8 bilhões de seres humanos, só 8 almas, só assim porque estava tudo contaminado, infectado. Tudo pisando nos decretos do Criador. Mesmo os anjos que pecaram. A Bíblia diz que Deus não os perdoou, mas os acorrentou no Tártaro, no inferno, até o dia do juízo final. Ô, pregador, você é duro. Eu sou duro? Eu estou só citando a Bíblia. Diga que a Bíblia é dura, não diga que eu sou duro. E se eu não te mostrar isso, quem vai te mostrar? Eu não estou pregando por dinheiro, eu não peço dinheiro, eu não dou meu pix. Eu proíbo pagar dízimo. Não existe dízimo para homens e mulheres gentílicos das nações pagar. É só para levita lá em Israel. Te enganaram. Ali enganaram você, mas eu não estou aqui para enganar ninguém, não. Eu já não tive 34 anos em igreja batista, quase 7 anos de Assembleia de Deus, quase 17 anos em Tabernáculo da Fé, 10 anos de cacuísmo, de igreja aí do Cacu. Eu não fui enganado? Pois agora a responsabilidade de pregar está nos meus ombros. Eu não vou enganar ninguém, não. Não estou a pregar por dízimo, por dinheiro, por oferta, contribuição financeira. Não, não. Eu estou aqui para pregar a verdade. Nunca houve uma primeira igreja cristã em Jerusalém. Inclusive o nome cristão, lá em Atos, acho que é 16, 21, foi falado pela primeira vez na Turquia, lá em Antioquia. Ainda foram os incrédulos. Você sabia que Mashiach, Yoshua, edificou aquele lá, embora era menos de 120 almas, lá em Jerusalém, em Atos 1, esperando o dia de Pentecostes. Mas era aquele lá. Uma verdadeira de uma comunidade. E lá no tempo de Yoshua, aí nos evangelhos, de Matitial, Marcos, Lucas e Yehoanã, eles nunca foram chamados de cristãos, eles eram crentes, seguidores de Yahushua Mashiach. Eles eram irudinhos. Mashiach estava tirando nele dos fariseus, das sinagogas, de saduceus, das religiões, das organizações religiosas do seu dia, porque ele mesmo estava fora. E formando um AQI lá, uma comunidade pequenininha, né? A Bíblia diz em Atos 1, só havia menos de 120 almas esperando o Roash HaKodesh, né? O Espírito Santo, né? Lá em Atos 1, no dia de Pentecostes. Mas era uma comunidade, gente. Era pequena, era. E foram chamados de cristãos? Nunca. Lá dentro de Jerusalém, não. Isso aí os incrédulos apelidaram. Os crentes lá em Antioquia, na Turquia. Antioquia hoje faz parte da Turquia, né?
E pela primeira vez foram chamados de cristãos, né? Não em Jerusalém. Lá era chamado de O Caminho, ou Seita dos Nazireus, né? A Bíblia fala nazarenos, ou nazireus, né? Era chamado de Seita dos Nazireus ou O Caminho, mas cristão não. Agora, hoje todo mundo é cristão. A mãe é a Igreja Católica, né, dos cristãos. Protestante, luterano, batista, presbiteriano, metodista, anglicano, episcopal. Cristão evangélico, pentecostal, Assembleia de Deus, CCB, Igreja do Véu, cristão da Deus e Amor, Casa da Bênção, cristão neo... Seus deuteropentecostais. Tem mais de 100 mil igrejas neopentecostal no Brasil. Universal, mundial, internacional, plenitude do trono, renascer, videira, luz para os povos, sara nossa terra. Eu não consigo citar o nome de 100 mil igrejas cristãs. E eu expliquei aqui que no ano 41 está na história, e está na Bíblia, em Atos 18, versículo 2, um imperador romano chamado Cláudio. Cláudio quer dizer manco. Ele expulsa os iudinos, os judeus de Roma. Ele expulsou todo mundo. Quem seguia a lei de Moisés foi implantar a sinagoga na cidade de Roma, e quem seguia Yoshua Mashiach estava implantando o Querilá, comunidade, ou Kenessian, congregações em Roma, como Paulo fala em Romanos 16, 17, que os apóstolos Andrônicos e Júnias foram apóstolos antes de mim, em Roma, fundaram o Querilá, comunidades. Então, quando o Cláudio expulsa, lê Atos 18, versículo 2, isso é o ano 41. Paulo não estava preso. Ele estava lá em Corinto e foi a Éfeso. É aí que ele vai batizar o Apolo, né? Os 12 lá, Apolo e mais 11, né? Atos 19, versículo 5, né? Do 1 ao 5. Então, nessa época, no ano 41, quando há o problema lá em Roma, Paulo estava lá em Corinto indo para Éfeso. E o Cláudio expulsou o Áquila e Priscila, que eles não estavam seguindo a Torá, a lei do profeta Moshe, mas eles já eram daquele lá. E aí a Bíblia diz que o casal, a pareja lá, o casal Áquila e Priscila, tinham o mesmo ofício de Paulo, fazedores de tenda, e eles vão ajudar Paulo nas viagens missionárias. Inclusive, é Áquila e Priscila que vai apresentar o grande Apolo, ali o apóstolo Paulo, que vai batizar Apolo, né? Você me entende? Entenda que Cláudio expulsou judeus que seguiam a Torá e judeus que seguiam Yoshua Mashiach. Aí eu tenho explicado, e aí eu prego diferente de William Branham, porque o William Branham diz que a igreja caiu em Nicéia. Só que o William Branham diz que Nicéia é Roma. Eu não queria corrigir o William Branham, entendo, eu não queria fazer isso. Mas Nicéia é na Turquia, gente, não é em Roma. Inclusive agora está fazendo, nós não estamos no ano 2025, eles estão comemorando, Nicéia perto de Istambul, na Turquia. Eles estão comemorando 1.700 anos do concílio de Nicéia, na Turquia. Não é Roma. Se eu, por exemplo, vamos chamar Nicéia de Roma, quanto que Nicéia é na Turquia, não é um erro grave, não. Foi um erro geográfico, né? É apenas um erro geográfico. Agora, Mambrana batizar em nome de Jesus, aí é um erro doutrinário. Porque Jesus é um nome latim, romano, italiano. E o Salvador não vem de Roma, da Itália, não recebeu o nome italiano. Como que o Malá, você fala anjo Gabriel, Malá Gabriel, vai dizer para a Virgem Maria, põe o nome de Jesus? Não! A Bíblia diz que o anjo falou em hebraico também. Põe o nome de Yehoshua. Tá tudo errado, gente. Eu estou dizendo que agora que os mistérios, os cabos soltos estão sendo juntados aqui agora. O Mambrana vai fazer 60 anos que morreu. 24 de dezembro de 1965. Ele não está aqui, mas eu acredito que se o Mambrana pudesse ouvir minha pregação, Mambrana ficaria feliz. Agora os branamistas, seguidores de William Branham, ouvem minha pregação e fica triste. E me escreve, diz assim, você é um falso mestre, um falso profeta. Você deveria ficar calado. Quem é você? Para corrigir o William Branham, está assim agora, me escrevendo. E eles não queriam que a verdade, as trevas não querem que a luz venha à tona, né? Porque as trevas se incomodam com a luz. Porque você acende uma luz
num porão lá cheio de rato, barata, animais noturnos, espanta eles saem tudo correndo, eles não suportam a luz. O branamismo, os ismos, os tabernáculos que seguem a mensagem de William Branham, não é só aqui no Brasil, não. Eu estou colocando vídeos em francês e inglês, explicando essas coisas. Eles fogem da luz, então que fuja. Quem é das trevas, procura as trevas. Tabernáculos são trevas. Branham não profetizou, vai virar religião de segunda mão, e virou. Virou ismo. Fica aí. Sua alma é seu livre-arbítrio, você tem o direito de ficar aí. Mas é porque você prega bem demais. Outros dias, você prega bem demais, André Luiz Nunes. É um dom de Deus, né? Pregar é um dom de Deus. Eu estou aqui para convencer, como Apolo, eloquente, os filhos e filhas do Criador Jeová, né? Então, nunca houve uma primeira igreja cristã em Jerusalém. Era Keilah, comunidade judaica, só judeus. Mesmo no dia do Pentecostes, aquelas 3 almas onde Kefa disse: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Yehoshua Mashiach para os perdão dos pecados. Era tudo judeu que morava no estrangeiro e foi para o dia, a festa de Pentecostes, e se converteu e já ficou lá, né? Em Jerusalém, Jerusalém, né? Não era igreja cristã. Cristãos, eles foram chamados lá na Turquia, Antioquia, em Atos 16. Em que ano foi isso? Porque em Atos 18 é o ano 41. Em Atos 18, pode escrever na sua Bíblia aí. Quando diz assim: e o imperador romano Cláudio expulsou os judeus de Roma, da cidade de Roma. Isso é o ano 41. Porque quando termina Atos 28, Paulo está preso em Roma. Ali, eu não sei dizer o ano, mas Paulo vai morrer entre o ano 64 e 67, porque o Nero é que manda matar Paulo, e Nero morreu no ano 68, então ele provavelmente mandou matar Paulo, assassinar Paulo no ano 67, 66, 65 ou 64, né? Paulo ficou um bom tempo na cadeia, o velho. Paulo diz assim: eu, velho Paulo, escrevi com grandes letras, aqui tem minha assinatura do meu punho, eu mesmo, viu, Gálatas? Eu mesmo, viu, Filemon? Eu mesmo, viu, Timóteo? Eu mesmo que estou a escrever. E dizer que Paulo pregava Cristo. Gente, isso aí é a Bíblia que eles dizem de São Jerônimo. Que no ano 382 o Papa Damaso mandou traduzir do grego para o latim. Mas eu acredito que os nomes eram tudo em hebraico. Antes dos gregos transliterar Yehoshua para Jesus, Mashiach para Cristo, que os gregos chamavam de Jesus Cristo. Tem muita diferença, né? Quando eu falo Yehoshua, eu estou pronunciando Yod-He, Vav-He. Quando eu, por exemplo, pronunciar assim, Jesus Cristo no grego, não tem nenhuma letra do tetragrama. Pronunciar Jesus Cristo no latim, não tem nenhuma letra do tetragrama. Quando você fala Jesus Cristo, esse não é o nome que salva. Não tem nenhuma letra do tetragrama. Jesus está mais para suíno, para porco, do que qualquer outra coisa. Não vê que Satanás vai usar a igreja católica? Mas São Jerônimo é pai da igreja. Qual o problema? Que seja. Eu estou de olho nos judeus. A salvação vem de judeus, não é de São Jerônimo. Não é de Santo Inácio, Santo Atanásio, Santo fulano de tal, Santo Ciclano. Não, eu não estou olhando nem para William Branham, se você quiser saber. Nessa hora, eu que acredito tanto em William Branham, eu estou olhando para Paulo. Estou olhando para as escrituras, não é nem para as fitas de William Branham, se você quiser saber nessa hora. Estou totalmente voltado para os Irudim, para Paulo, para os 12 apóstolos, para a Bíblia. Estou centrado na Bíblia. Então nunca houve uma primeira igreja cristã em Jerusalém. Aí eu sinto muito. Aí é um erro doutrinário. Eu não posso pregar isso. Mombrana pregava. Também não posso pregar que caiu lá em Niceia, no ano 325 na Turquia. Naquele primeiro concílio que o imperador romano Constantino, que tinha sonhado com a cruz, né? Acho que no ano 319,
e mandou pintar a cruz nos brasões, nos escudos dos soldados de Roma. Eles usavam a águia, agora estavam usando a cruz. Enganou os cristãos, né? E até já no ano 325 todo mundo era chamado de cristão. Ou seja, o grão de trigo não caiu em Niceia. Se o grão de trigo não cair por terra e não morrer, não pode produzir frutos. O grão, se quiser saber, ele começa a cair aí no ano 41, já na Bíblia, em Atos 18, quando o imperador romano Cláudio expulsa os judeus. Os judeus eram a raiz. Você sabe que a vida não está na raiz, está na seiva. A vida está na seiva. Corre dentro das raízes. Quando Cláudio expulsa os judeus, os irudinhos, o que vai acontecer, gente? Roma vai pegar o cristianismo e fazer do cristianismo, o apelido que deram, chamou de cristão lá em Atos 16. Cristão, cristianismo, igreja cristã, homem cristão, mulher cristã, cristandade. Roma agora vai assumir o cristianismo. Roma agora vai virar cristã. Roma agora vai virar a religião romana, no Vaticano, a igreja católica romana. Você sabe que no ano 70, Paulo vai morrer aí entre o ano 64 e 67. O que ocorreu no ano 70, gente? Jerusalém foi destruída pelo imperador romano Tito com legiões árabes da Síria. Veja o exército, as legiões que destruiu Jerusalém. Tito deu a ordem, não é para destruir o templo, o Beit Tamigdash. Como as legiões romanas eram compostas de árabes, eles não pouparam o templo e nem a cidade, que os árabes odeiam, judeus e judinhos. Destruíram tudo. Ora, presta atenção no que eu estou pregando. No ano 41, Paulo não estava preso, ele estava em Corinto, indo para Éfeso. Encontra-se com Áquila e Priscila, judeus expulsos de Roma. Porém, lá em Atos 28, Paulo está preso. E Paulo vai morrer entre o ano 64 a 67. Se Paulo morreu e morreu nesse período, porque Nero morre no ano 68. E 2 anos depois da morte de Nero, o que ocorre? Jerusalém é destruída no ano 70. Mas e os crentes no Mashiach Yoshua, que seguia a Brit Hadashah, o Novo Testamento? Eles saíram de Jerusalém antes de Roma cercar a cidade lá de Tito, cercar a cidade de Jerusalém por 6 meses. Ele já estava de sobreaviso que Jerusalém seria cercada de exército, que Jerusalém seria destruído. Mashiach profetizou, não, foi 46 anos, não é mesmo, né? Que gastou para construir esse templo. Pois daqui não vai sobrar pedra sobre pedra. Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas, que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar, como a galinha junta os pintainhos, debaixo das suas asas, e você não me reconheceste. Sua casa, Jerusalém, sua casa, Jerusalém, estará vazia. E ficou vazia no ano 70. Jerusalém foi destruída. Mas aquele lá que havia lá em Jerusalém já tinha ido embora, gente. Os apóstolos, os irmãos, Kadosh, os santos, já tinham ido embora de Jerusalém. Quem morre lá é aqueles que crucificaram Yehoshua Mashiach, você me entende? E o sangue dele cai sobre nossos pais e filhos. Começou a cair no ano 70. Continuou caindo em 1940, de 38 a 45, no Holocausto. 6 milhões de judeus morreram na Segunda Guerra Mundial. E Israel, Zacarias 14, ainda diz que vai cair. Reunirei, diz Jeová, o Todo-Poderoso. Eu vou reunir todas as nações contra Jerusalém. Hoje Jerusalém tem 1 milhão de habitantes. Israel tem 10 milhões. A cidade será invadida e tomada. As mulheres violentadas. As casas saqueadas. Isso está prestes a acontecer. Metade da cidade irá para o cativeiro. Só depois, Jeová diz, eu vou sair em luta, em guerra contra essas nações. Então tem uma profecia terrível. Isso aí para mim é a angústia de Israel, de Jacó e Jacó, né? A grande tribulação. Vai ser horrível, não? Horrível, mas a Bíblia diz que a besta vai tomar Jerusalém. Não diz Paulo que você fala anticristo, mas é antimachia.
ele vai se sentar no templo, no Beit HaMikdash, que vai ser construído aí no lugar do Domo da Rocha, da mesquita de Al-Aqsa, do Domo dos Espíritos, que por enquanto está no controle dos muçulmanos. Mas eu não sei como, mas vai acontecer. Vão construir o terceiro templo. Para quem? Para a besta. Não é para Mashiach, é para a besta. O homem do pecado, o adversário, o filho da perdição. A Bíblia, Paulo diz, ele vai se sentar. Olha que quando Paulo morreu, o segundo templo estava de pé. Mas como Paulo profetizou, o terceiro templo tem que vir. Lê Apocalipse 11. Toma a vara e mede. Mede o templo. Então o templo vai ser feito. Mede o altar, os que nele adoram. Não meça o pátio exterior. Foi dado aos gentios, que por 42 meses vão pisar a cidade santa de Jerusalém. Eu estou explicando. Para mim, a queda já começou no ano 41, em Atos 18, quando expulsou os judeus de Roma. Porque o Império Romano, os Césares lá, os pontífices, esse negócio de pontífice, era um título do imperador romano. Eles vão se apropriar lá das Querilá, na ausência dos judeus, dos judeus, e vão formar a religião, mas vão usar o nome de cristão. Vocês estão me entendendo? Vão usar o nome de cristianismo. Não é o que a igreja romana usa hoje? A igreja mãe do cristianismo, ela diz, é a igreja católica romana. Que seja. Tem problema não. Porque eu estou de olho naquele lá de Atos 1. E dizer que os pentecostais da Assembleia de Deus, da Igreja do Véu, da Quadrangular hoje, é os mesmos pentecostais de Atos capítulo 1 e capítulo 2 de Jerusalém, para mim está errado. Ah, mas eles falam em língua. É. Em Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios, versículo 27, Paulo diz assim, se um irmão fala em línguas estranha, num culto, faça isso 1, 2, no máximo 3 irmãos. E haja intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado dentro da congregação. Então não é as línguas de Pentecostes não, porque lá os judeus dizem, como ouvimos esses galileus falarem no idioma, na língua materna em que nascemos? Que lá no Pentecostes não precisou de interpretação, eram idiomas. Já o dom de língua estranha só pode ser falado na congregação e é um regulamento de Paulo, mandamento. Quantos podem falar em língua? 1, 2, no máximo 3. Lê 1 Coríntios 14, 27. Se não houver intérprete, esteja calado na congregação. Obedece à Igreja do Véu, à Assembleia de Deus, à Quadrangular, Deus e Amor, as igrejas que se intitulam de pentecostais, esse mandamento? Não. Então não tem nada a ver esses que têm títulos de pentecostais com aquele lá do dia de Pentecoste. Ali era diferente, né? Então, para mim, não é em Nicéia. Lá em Nicéia, os cristãos já estão bem estragados para aceitar casar com Constantino, o imperador romano, para fazer esse casamento, o Estado e a igreja. O Mombrana mesmo diz Pérgamo, concordo com o Mombrana, Pérgamo quer dizer casado, né? Mas ela começa a cair, no meu parecer, na minha visão, na minha ótica, em Atos 18, no capítulo 18, no ano 41. Você vai vendo que os judeus é expulso. E aí você tem aí o tempo das nações, Éfaso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, as 7 eras da igreja que o William Branham pregou, né? Começando com Éfaso. Mas Éfaso é na Turquia. Esmina é na Turquia, Pérgamo é na Turquia, Tiatira é na Turquia, Sardes é na Turquia, Filadélfia é na Turquia e Laodiceia é na Turquia. Não tem nada a ver com Jerusalém. Aos mensageiros, ao anjo de Éfaso, Esmina, ao anjo de Pérgamo, Tiatira, ao anjo de Laodiceia. Tem nada a ver com os judeus e rudins. É como não acontecer isso aqui. Aquela que lá, comunidade keynesiana, congregação de Jerusalém, sumiu, desapareceu. Aí, e o que entrou e o que veio? Veio cristianismo, igrejas cristãs. Mesmo depois da morte de Paulo, Paulo não diz, em Atos 20, Paulo diz assim, depois que eu morrer, da minha partida, lobos vorazes entrarão e não pouparão, não perdoarão o rebanho.
Você acha que esses lobos foram entrar nas congregações, nas Kenessiá em Keilah, no ano 325? Não, Paulo diz que é imediatamente depois da minha morte. Os lobos vão entrar. Paulo morreu no ano 64 ou no ano 67. Esses lobos já estavam ali. Tanto que estava ali, que Paulo, quando estava preso lá em Roma, disse assim: fui livre da boca do leão, na última audiência. E outra coisa, Paulo diz assim: nenhum irmão estava aqui comigo, aqui, ó, fiquei sozinho nessa audiência. Que Deus não lhes impute o pecado. Todo mundo já estava com medo de morrer ali, os crentes, né, que estavam com Paulo, nem deram apoio a Paulo ali, porque César Nerão da 666. Nero era uma besta! 666! Ele que manda matar Paulo. Oh, mas o Papa também é besta, também é um poder da besta. Vicários Filidei. Está lá no trono, na coroa do Papa, também dá 666. E agora Donald Trump está chamando um 666 para assumir Gaza, né? No plano de paz eterno do Donald Trump, primeira fase era devolver os reféns. Devolver aí 20 reféns vivos para Israel. Segunda fase, vão trazer o Anthony Lincoln Blair, Tony Blair. E na gematria dos hebreus, a mesma gematria que você pega Nero César Nerão, da 666, a mesma gematria diz que Anthony Lincoln Blair da 666. Vão trazer um 666 para Gaza. Um 666 para Gaza. Um homem que ajudou George W. Bush lá na invasão do Iraque, morreu 1 milhão de iraquianos. Quer dizer, um outro criminoso de guerra, né? Trump está trazendo para assumir Gaza. São os 666, né? Erdogan da Turquia também dá 666. O mundo está cheio de 666, né? Papa Leão XIV, 666. Vicários, Filidei, Erdogan. Agora vai vir o Tony Blair, né? Você está vendo? Isso é porque a hora da profecia está quase na hora de cumprir. Oh, mas e esse pregador que fica pregando que Jared Kushner, Bill Clinton, Elon Musk é a besta? Tá tudo errado, não deu ouvido não. Nem o Daniel Mastral que morreu, não deu ouvido não, gente. A Bíblia diz que o homem do pecado, da iniquidade, do filho da perdição, só vai aparecer, se manifestar, a lei 2 Tessalonicenses 2. Depois que aquele que o detém, está retendo ele, seja removido do meio, do nosso meio. Quem é que está detendo? O Roa Akodesh, o Espírito Santo. Então tá tudo errado essas previsões aí, desses que dão curso online, que pega seu que manda você mandar dinheiro pro Pix deles. Eles não estão acertando nada não. Quem é a besta mesmo? Aí, o Leão XIV, Robert Francis Prevost, o Papa americano de Chicago, ele está como Papa, ele é um Vicários Filidei da 666, 666. Agora o Anthony Lincoln Blair, Tony Blair também da 666. Quem é? É o Papa Leão XIV ou o Tony Blair? Eu não sei. Paulo disse que só vai se revelar quando acontecer o arrebatamento. Então tudo isso aí é especulação. Isso não pode acontecer sem que haja primeiro o arrebatamento. E o arrebatamento para acontecer está dependendo da construção do terceiro templo lá em Jerusalém, da remoção das mesquitas lá, que para os olhos do mundo, dos inteligentes, do mundo diz que é impossível. Mas eu te digo, o que é impossível ao homem é possível para Deus. Se diz que a besta vai se sentar no templo de Jerusalém, que vai ser construído, o Beit HaMikdash, então esse templo vai vir. Esse templo vai vir, essa construção vai vir. Fica de olho em Israel. O relógio do arrebatamento. É que isso vai acontecer de uma hora para outra, né? Agora me entende. Entenda o que eu estou a pregar. Entenda que eu estou pegando com cabo e montando, ligando, conectando. É o que a minha pregação faz. Você vê aquele lá sumir aí. Não se fala mais de 12 apóstolos. Porém, você vai ver o nome igreja aí é latim, cristão, cristianismo, latim, né? Aí tem aí o Apocalipse, 7 igrejas, Éfeso,
Esmina, Pérgamo, já disse, está tudo na Turquia. Essas cidades, né? Éfeso existe lá. Esmina, ruínas, né? Pérgamo é uma grande cidade, Pérgamo. Só que o nome de Pérgamo na Turquia hoje é Bergama, né? É onde está o trono de Satanás. Lê Apocalipse 2,13, né? Tudo isso aí é profético, apontando para os 7 períodos, 7 tempos dos gentios. Romanos 10, 25, Paulo diz que Israel vai ficar endurecido, não vai reconhecer Yehoshua Mashiach, até que o tempo das nações se complete. E olha que Apocalipse 11 diz que os gentios ainda, as nações vão pisar Jerusalém 42 meses. Só no final, Zacarias 13, Isaías 13, só no final da grande tribulação, olha lá. É que o Mashiach vai vir num cavalo branco. Seu nome é a palavra de Deus, no manto e na corte está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Apocalipse 19, 18. Ele vai capturar, prender a besta, que é um assírio, um califa, que vai implantar um califado do Islã na terra, um líder mundial, e vai prender o falso profeta, que é um paranormal, e vai fazer todo tipo de milagre, maravilha, sinais potentes de mentira, vai enganar a humanidade, vai fazer erigir a imagem da besta e fazer os homens e mulheres serem marcados. Eu já estou acreditando que não vai ser nem chip, porque o computador quântico já está pronto, a física quântica, não? Já entramos na fase do quântico. Coloquei um vídeo aqui, veja o que é um computador quântico, uma reportagem do Fantástico, para você entender um pouquinho do que é física quântica. É uma coisa, um negócio muito mais evoluído do que essa coisa digital e analógica. Não chega nem perto, gente. Quando a física quântica chegar, e já chegou, já está sendo usada. A China já fez funcionar um computador quântico. A NASA já fez, os Estados Unidos também já faz funcionar computadores quânticos, né? É capaz de mapear todo mundo. É um trem fora do comum. É como se pegasse o poder do infinito e desse a um homem. Eu estou só usando uma linguagem natural para você entender o que é física quântica, que já chegou. Já está aqui. Olha o tamanhozinho do computador quântico aqui, ó. Só para você ter uma base do que é isso. Eles vão lá no genoma, no genes, eles vão ser capazes de resolver com a física quântica qualquer enfermidade, qualquer doença, qualquer enigma, qualquer problema, qualquer coisa, não há obstáculo. Para a física quântica, você vê o que é física quântica, eu via nas ficções de Hollywood. Mas agora já é real. Presta atenção. Então no ano 41, Atos 18, cortou a raiz. Aí vem os gentios. No ano 64, 67, Paulo morre. No ano 70, Jerusalém é destruído. Mas, então, o que ocorre? Ficou sem quem ir lá. Aí vai vir a era de Éfeso, Esmina. Hoje estamos na era de Laodiceia. E o que é isso? Enxerto. Não se enxerta num pé de limão, um galho de laranja e não produz laranja. Um galho de tal fruta e não produz tal fruta. Então nós fomos enxertados. A Bíblia não fala que os ramos da videira, da oliveira, foi cortado? E nós fomos enxertados? A oliveira silvestre, oliveira brava ou jambuzeiro bravo. Somos nós. Só que agora, durante 2000 anos, os gentios, porque o Mashiach veio caminhando aí entre as 7 lâmpadas, 7 eras da igreja. Só que agora a Mashiach saiu das igrejas de Laodiceia. O Mambrano disse que ele não era o 7º anjo, a 7ª estrela, até mandou apagar o nome dele de debaixo da 7ª estrela. Está aí em perguntas e respostas, 11 de janeiro de 1961, referência 286. Mambrano diz: eu tirei meu nome, tirei meu nome debaixo da 7ª estrela aí, porque eu não sou esse 7º anjo, não. Eu não sou esse precursor, ele virá ainda. Ele fala aqui na mensagem: senhores, é esse o tempo. O 7º anjo, o mensageiro, virá no final da era. É o que o Mambrana fala aqui, ó. Senhores, é este o tempo?
O mensageiro vem no final da era. Referência 270, 271, 280. Oh, mas Mombrano não juntou os cabos? Não. Você vai tentar entrar no céu com o nome de Jesus? Latim, romano? Você vai tentar entrar no céu, mulher, sem o véu? Porque Mombrano diz que a mulher cortando o cabelo, o marido deveria dar a carta de divórcio, porque ela desonrou o marido. Eu discordo do Mombrano. Tá errado. Cortar o cabelo, rapar a cabeça, se a mulher fizer isso, é uma vergonha. Mas o que faz uma mulher desonrar o marido, o seu cabeça, é se ela recusar usar o véu em público. Leia 1 Coríntios 11, 10, né? É sinal dos anjos. A mulher usar o véu, mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. Se a mulher não quer usar o véu, manda ela cortar o cabelo. Se cortar o cabelo e rapar a cabeça é uma vergonha, que ela cubra-se com o véu. O véu voltou, o ósculo santo voltou, as doutrinas voltaram. Isso aqui que é os cabos. O Mombrano não pregou isso. Não era para o dia dele, mas ele disse que alguém viria. Eu não estou dizendo que eu sou esse homem. Eu estou pregando, eu estou aguardando alguém. Enquanto ele não vem, eu vou pregando. Alguém tem que se levantar e pregar. E o Mombrano diz, ele vem no final da era. E o Mombrano morreu, vai fazer 60 anos. Será que não estamos no final da era? E o que eu estou pregando é diferente de William Branham. E eu não quero seu dinheiro. Eu não quero seu dízimo. Eu sou contra dízimo. Eu não peço dinheiro, eu não envio meu Pix. Eu dou meu Pix aqui quando eu corto um cabelo e cobro R$25. Né? Tem gente que vende, só tem R$10. Corta. O corte vale 25. Não, só tem 15. Corta. E tem gente que não tem nada, mas corta também. Nós não trabalhamos, eu não trabalho só para ganhar dinheiro. Do jeito que vier, a gente corta. Né? Mas o valor aqui é R$25. Né? Aí eu dou o Pix. Estou trabalhando. Eu expliquei que na última pregação eu disse que Paulo descobriu como entrar no céu. Ele descobriu como? Recusando o salário da congregação de Corinto, trabalhando de dia e de noite, fazendo tenda, pregando gratuitamente. Trabalhando de dia e de noite, dando exemplo para que os irmãos trabalhem, os varões. Vá caçar emprego e trabalhar. É assim que Paulo diz que vai entrar no céu. Fora disso aí não tem salvação não. Vai ficar aí um pastor gordo, comendo dízimo dos outros. Dízimo é para israelita, é para a tribo de Levi. Mas você quer pagar? Vai, eu não vou impedir ninguém de pisar na Bíblia não. Só que você vai pagar por isso, né? Você está assando sua batata. Você está assando sua batata para você colher depois. Você está plantando para colher, vai. Me entende? Então, foi enxertado o jambuzeiro, ou oliveira silvestre, os ramos que não eram ramos da oliveira. E os judeus, viu a congregação? Quando você vê Paulo escrevendo 14 cartas, Romanos, Corinto, Filemão, Tito, Timóteo, ou seja, cortou aquele lá, dos 12 apóstolos. Agora entrou no lugar aí os gentios. Aí é chamado aí de cristão, cristianismo, de igreja. Mas hoje nós estamos na era de Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 18 a 21, Machia diz, eis que estou à porta e bato. Ou seja, está do lado de fora. Ou seja, agora já não tem como mais você entrar no Machia por igreja romana, por igreja protestante, por igreja pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, ou pela mensagem de William Branham. Você quer entrar no Machia? Quer receber o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo? Agora você vai ter que entrar pela palavra original. Já não entra mais pela mensagem de Lutero, de John Wesley, de João Calvino, de Charles Spurgeon, John Knox, de Dwight Lima Moody, Charles Finney, Adoniran Judson, Hudson Taylor, Dave Livingstone, William Carey. Não, William Branham não entra mais não. Agora tem que ser Bíblia, 100% Bíblia. Ou você aceita ou rejeita, é com você. Se quer ser enxertado na oliveira verdadeira, a videira verdadeira que é Mashiach, Yoshua, quer ser enxertado? Terás que crer na palavra original, no que eu estou a pregar. Porque agora a paciência do Criador está terminando. Está terminando o tempo das nações. Está terminando a última era. Eu posso dizer assim aqui agora.
Esse é o fim do fim da era de Laodiceia, da última era. Estamos no fim do fim, às vésperas do arrebatamento, às vésperas da grande tribulação, no fim do princípio das dores. Esse é o fim do fim. Está terminando o período de enxerto. Só que agora, quem vier com dogma, credo, RI, regulamento interno, regras, normas, teologia, filosofia, não entra. Até para entrar agora, vai ter que usar vestido, ó, túnica. Quero ver qual o varão que vai querer entrar na palavra original. Aqui, ó. Ó. Vai ter que usar vestido. A porta agora ficou estreita, apertada. Mas é o fim, gente. Tinha que ser assim. Foi cortada aquele lá, a comunidade, a congregação. Aí apareceu o tempo dos gentios, as 7 eras. Só que agora Mashiach já saiu da igreja Laodiceia. Já abandonou os cristãos, o cristianismo, abandonou o protestantismo. Isso aí tudo é máfia, é corrupção, é podridão, é adultério, pedofilia, fornicação, prostituição, é dinheiro, é política. As igrejas estão corruptas, é magia. Magia branca, magia negra, é feitiçaria, é bruxaria, é satanás. Dentro das igrejas, das denominações. Mashiach está do lado de fora. Agora os últimos instantes. É a palavra original, está terminando o período dos enxertos. O irmão Branham dizia que os apóstolos, os 12 apóstolos, batizavam em nome de Jesus. De novo, eu não queria corrigir o irmão Branham. Deus sabe disso. Porque eu gosto do irmão Branham. Mas entre gostar de William Branham e gostar de Deus, então eu gosto mais do Criador, Jeová e seu filho Yehoshua, mais do que o William Branham. Vou ter que corrigir. O irmão Branham estava errado. Os 12 apóstolos nunca batizou em nome de Jesus. Nem nome de Jesus existia lá no ano 33, lá no dia de Pentecostes. Lá era Yehoshua. O nome de Jesus vem à existência, é inventado pela igreja romana no ano 1524. Aí. É um nome latim, uma língua morta da igreja católica romana. Se tem que corrigir, pregar a palavra original, então vamos pregar, né? Eu sei, os benamistas vão ficar furiosos comigo, né? Não há problema, eu agradando ao Criador, o Criador ficando alegre comigo é o que conta, né? Pouco importa se minha esposa, meus filhos vão ficar tristes comigo. Eu devo agradar o Criador. Lembrando, não conta a história de um juiz que comoveu uma cidade, ele fez um julgamento correto. E aí toda a cidade o reprovou, mas em casa ele tinha o apoio da mulher dele, dos filhos, né? Então, se todo mundo reprovar o que eu estou pregando, não gostar, ficar furioso, não há problema. O que importa é que o Criador, Jeová, Deus único e Pai, e o seu filho Yehoshua, goste dessa pregação. Ela é dura. Ela é uma pregação dura. Nunca houve primeira igreja cristã lá em Jerusalém. Não, já expliquei direitinho. Lá é Keilah. Eu vou colocar isso como título da minha pregação. Eu estou terminando a minha pregação. André Luiz Nunes, você concorda como o William Branham fez? Deu um colar para a irmã Meda. Branham, você concorda em dar um colar para sua esposa? Em primeiro lugar, eu não vou dar colar. Eu concordo com a Bíblia. Se na carta, você fala Pedro, mas é Kefa. Se Kefa aí diz que não é para usar adornos, colar, então eu vou ficar com a Bíblia. Né? O que o irmão Branham fez, ele não está aqui hoje. O irmão Branham disse que não vou estar em outra geração, não tenho nada para julgar. No julgamento é para me encontrar com os homens e mulheres com que eu vivi. Eu vou julgar a minha geração. Não vou julgar a geração antes de mim. Tem acho que é 121, redenção pelo poder. Né? O irmão Branham fala isso. É uma pregação de William Branham. Eu não estarei em outra geração. Como? Eu não sou William Branham. Eu não estou aqui para pregar William Branham. Eu volto à palavra original. Então está proibido usar colar. Como eu disse aqui, que... Você viu? Eu disse que lá em Jerusalém as mulheres casadas usam o véu, cobre a cabeça, o cabelo. Correto. Concordo.
que as noivas usam o cabelo trançado. Discordo. Irmão Branham diz que não tem problema nenhum a mulher usar trança hoje, porque quem usava trança era a mulher prostituta, lá antigamente, né? Mas eu discordo de William Branham, porque se na Bíblia está escrito que a mulher, lá em 1 Timóteo 2, não pode trançar o cabelo, eu ainda vou ficar com a Bíblia. Eu ainda vou ficar com a Bíblia. Eu tinha dito aqui numa pregação que a mulher deve usar o véu, porque ela não pode mostrar seu cabelo, não pode cortar, rapar a cabeça. Se ela cortar o cabelo, as pontas do cabelo e rapar a cabeça, é uma vergonha. Quem fazia isso eram as prostitutas. Mas a mulher deve cobrir os seus cabelos, a cabeça com véu. Porque os cabelos de uma mulher é para ela mostrar só para o marido. Causava sensualidade. Aí você vai me dizer assim, mas hoje não causa sensualidade a mulher mostrar os cabelos. Ah, é? Mas mesmo assim eu vou ficar com a Bíblia, que diz que a mulher tem que cobrir o cabelo, a cabeça. Mesmo você tentando me convencer que o que causa sensualidade, desejo libidinoso de sexo, é a mulher usar maiô, que é uma desgraça, fio dental, que é uma desgraça, biquíni, que é uma desgraça, calça comprida, que é uma desgraça, short, que é uma desgraça, baby doll, que é uma desgraça. Mesmo você tentando me convencer, não, que causa sensualidade é a mulher usar essas roupas. Mas eu tenho a Bíblia que diz que a mulher tem que cobrir a cabeça. Eu ainda vou ficar com a Bíblia. Você não vai me convencer. Por quê? Porque o que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus. Não vai mudar não, gente. E Yeshua Mashiach, Hebreus 13:8, diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a irmã Brana pregou diferente com você. Fica com a irmã Brana, vai começar a irmã Brana. Recebe o tablet aí do Joseph Brana, filho de William Brana, esse cavalo de Troia. Vai sendo controlado aí pelos americanos, é problema seu. Eu não estou chamando ninguém para me seguir, não. Eu só estou pregando. E eu volto à palavra original. A mulher não deve usar colar nenhum. Ô, irmão Brana deu para a irmã mesmo. Eu não sou o irmão Brana. Eu não sou o William Brana. Ele fez isso porque ele era um profeta. Eu não sou nada, eu não me considero, não me vejo nem como profeta. Se quiser saber, nem profeta eu sou só um pregador. O que eu estou pregando é correto. Você me entende? Eu vou pregar certo. Mesmo que ninguém creia. Mesmo que ninguém mude de vida. Mesmo que ninguém se converta. Eu vou pregar o que eu acredito que é a verdade. Eu não estou pregando por dinheiro. Não estou a pregar por dinheiro. Está bem explicado aí, né? Está sendo bem explicado. O grão de trigo cai por terra, morre. Atos 18, Cláudio expulsou os judeus. Aí você tem 14 cartas de Paulo, e é as 7 eras, né, que o William Brana pregou. Ou seja, os ramos originais da videira, da oliveira, Romanos 11, leia lá, foram cortados. Sumiu! Com a morte dos 12 apóstolos, sumiu aquele lá, comunidade judaica de Jerusalém, lá do livro de Atos. Sumiu aqui nesse ano, congregação judaica. Morreu os 12 apóstolos. Mashiach falou em Matitial 19:28, vocês 12 apóstolos vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Não tem um 13º apóstolo, não. A Shalia, Paulo é apóstolo, mas Barnabé também era apóstolo. Atos dos Apóstolos 14:14. Romanos 16:17, Andrônicos e Júnior eram apóstolos. Eles eram os 13º apóstolos? Não, só tem 12. Quando morreu os 12, cortou, acabou, aquele lá, judaica, keynesiana, congregação e comunidade judaica. E o que é que entra? Os gentios. Éfeso, Esmina, Éfeso, Paulo que vai fundar lá, uma versão fala a Deus, eles adoravam a deusa Diana, a minha Bíblia fala Artemises, né? O templo de Artemisa. Então começa Éfeso, o templo dos gentios com Paulo. Hoje estamos em Laodiceia, Mashiach está fora das igrejas. Por um tempo ele estava aí dentro, com Lutero. Lutero não está aqui, Wesley, Calvino, John Kelt, David Livingstone, William Branham, Dwight Moody. Mas esses homens já morreram, acabou. Agora, comigo aqui mesmo, pregando a palavra original, se quiser saber. Então você é profeta? Não sou profeta. Só pregador.
Eu não disse outro dia? Precisará de um pregador, precisa de um pregador para abrir o sétimo selo, que irmão Branham disse que estava fechado. Nem irmão Branham conseguiu abrir. Estava fechado. Então é um pregador mesmo. É o que Deus envia, é uma pregação, um pregador. E aí o que ocorre? Cortou com a morte dos 12 apóstolos, para ficar bem claro. Sumiu, desapareceu as Keilah. As Kenessianas, comunidade e congregações. No lugar entrou o quê? 7 eras. Foi enxertado durante esses 2000 anos. Agora chegou na era de Laodiceia, o fim do fim. Mashiach saiu fora das igrejas. Agora, se você quer ter vida eterna, você vai ter que voltar à Bíblia, homem e mulher. Ou nunca terás vida eterna. Vai ter que voltar à sã doutrina, as 14 cartas de Paulo, porque agora é o fim. Está bem claro. Mais claro do que isso eu não consigo fazer, gente. Mais claro do que isso eu não consigo fazer. Eu estou terminando a pregação. Alguém pode perguntar? Alguém pode perguntar nessa hora? Quem vem depois de William Branham vai fazer o quê? O que vai fazer? Quem vai pregar depois de William Branham vai ter que concordar 100% com William Branham. Irmão Branham disse que não. Irmão Branham disse que quem viria depois dele pregaria mais duro do que ele, mas traria o evangelho de Paulo sem faltar um acento, né? Uma vírgula. E os tabernáculos que seguem a mensagem de Irmão Branham vão no arrebatamento? Vai não. Vai para o aperto que o Irmão Branham falou e vai também para a grande tribulação. Se quiser ir no arrebatamento, volte à palavra original. Olha aqui, Jeová, único Deus e Pai e Criador, e seu Filho, Yahushua Mashiach, o Salvador e Mediador entre Jeová, Deus e Pai, e a humanidade, homens e mulheres, abençoe esta pregação nesta hora. Amém. Estou encerrando nesta hora. Estou vendo os comentários aqui da pregação. Estou lendo tudinho aqui. É necessário que quando eu desligar aqui, o TikTok vai apagar os comentários tudinho. Então eu quero saber o que vocês comentam aqui. Né? Ok? Então estou encerrando. Né?